Estava o mundo cultural preparado para uma pandemia? O mundo cultural, que eu acho que ninguém, não é? E independentemente digamos, da profissão que as pessoas possam ter, antes da profissão são pessoas, não é? E na realidade, quer dizer, pronto, isto é algo que eu costumo muitas vezes comentar, que quer os artistas, quer os galeristas, quer os vários protagonistas no mundo das artes e da cultura, na realidade são pessoas. E isso implica que devem cumprir determinados valores para que não haja também uma dissociação entre aquilo que são, digamos, as suas convicções pronto, e nomeadamente até em termos, se quiser, humanistas, aquilo que uma pessoa faz como pessoa e que não deve ser prejudicado por eventuais flutuações que podem advir de um desempenho profissional em determinadas áreas, não é? Portanto, nesse sentido, pronto, de algum, no, antes de serem, digamos, agentes culturais, não é? E quando se fala no mundo da cultura, penso que foi essa a expressão que disse, estava a cultura, ou o mundo da cultura preparado, pronto, são pessoas. Claro que nós estamos a falar no singular, na cultura, mas são as culturas, não é? E também não podemos deixar de pensar, embora já antes da pandemia, quer dizer, o próprio sentido da cultura e das artes estivesse a sofrer alterações muito grandes desde o início do século XXI, sobretudo, não é? Porque a internet veio possibilitar redes que na realidade já existiam. Pronto, eu não posso responder porque nem sequer sei como é que foi, ou melhor, posso ter uma noção assim muito superficial de qual foi a reação, sei lá, no Japão, ou na Índia, ou na Austrália, ou na Nova Zelândia, não é? Mas na realidade não posso estar a desenvolver para além daquilo que é uma abordagem mais à superfície. Pronto, e também consoante aquilo que sejam os contextos dos diferentes grupos de protagonistas da cultura, nas diferentes geografias, as reações e a eventual preparação era diferenciada. Aquilo que eu posso dizer é que, na realidade, aquelas pessoas um pouco www, independentemente do papel que cumprem, sejam eles, sei lá, museólogos, ou diretores de museus, ou críticos de arte, ou curadores, ou artistas, ou cantores, ou músicos, porque a cultura não são só as artes plásticas e visuais, não é? Quer dizer, depende mais de como é que também essas pessoas, quer a título pessoal, quer a título profissional, já se relacionavam, por exemplo, com as plataformas digitais. Porque, na realidade, quer dizer, pronto, é assim, desde os anos 2000 que se fala, pronto, naquilo que era o fenómeno internet, quer como o espaço expandido para a realização de atividades culturais. Pronto, a primeira vez que eu me recordo de ter um artista a falar-me daquilo que fosse fazer uma performance na internet, quer dizer, não foi agora com a pandemia, nem há meia dúzia de anos atrás, foi para aí tipo em 2003. Portanto, ou seja, aquelas pessoas que já estavam familiarizados e que tinham uma utilização das plataformas e que, nomeadamente, geraram plataformas ou contribuíram para estabelecer redes, essas pessoas poderiam estar, já estavam preparadas e, no fundo, talvez tenham tido aquela reação que o Paulo sabe como eu, é que, ok, nós já tínhamos percebido isto há mais tempo, mas a maioria do mundo só agora é que está a perceber-se das potencialidades, não é? Pronto, e portanto, acho que a preparação que o mundo da cultura possa ter relativamente às questões da pandemia, entendido no sentido, digamos, de uma pessoa, enquanto pessoa, ter a capacidade de dar uma resposta positiva, dinâmica, que procura ultrapassar certas as restrições que foram impostas e mesmo até em termos, digamos, psíquicos, não é, e societários, por um lado. Por outro lado, a empatia que já tinham ou não, portanto, com este tipo de plataformas e muitas vezes também os meios que estão disponibilizados, não é?
porque, por exemplo, há pessoas que eu conheço que já tinham, digamos, as suas rotinas em termos de utilização de internet, de websites, e de repente, por exemplo, tiveram que ficar confinados em casa quando tudo estava programado no seu espaço de trabalho. Ou seja, e não necessariamente tinham em casa os meios para poder estar a fazer a gestão da página. Pronto, e houve uma fase ali, em alguns casos, que teve que haver uma adaptação, as pessoas tiveram que começar a trabalhar de casa, porque se havia situações em que realmente, pronto, eu prefiro falar, digamos, daquilo que eu possa ter mais dados, que é um pouco a situação em Portugal e no Brasil. Pronto. E que mesmo a situação em Portugal e no Brasil é muito diferente quanto à forma como eventualmente as pessoas poderiam estar preparadas para enfrentar a pandemia, recorrendo, pronto, a algo que permite que nós possamos estar juntos e que anteriormente era entendido por alguns de uma forma, quer dizer, que penso que houve muitas pessoas que ficaram surpreendidíssimas, milhares, centenas, milhões de pessoas que ficaram surpreendidas com a potencialidade e, enfim. Isso numa plataforma, digamos, de comunicação, de expandir e de manter, digamos, uma atuação que é claro que se uma pessoa for artista vai abordar de uma maneira, se for galerista vai abordar de outra maneira, se for um conservador no museu é outra, digamos, é outra plataforma plataforma já não é no sentido digital, mas já é uma outra postura que tem que ter, não é? E outras ferramentas. A nível, por exemplo, de muitos grupos independentes, de associações, de artistas, de coletivos, por exemplo, de teatro, de dança, quer dizer, de música, muito rapidamente eu comecei a ter acesso a programações específicas feitas, por exemplo, de teatro, aqui em Portugal, em que cada ator estava em sua casa e conseguiam fazer uma peça. Ou seja, eu acho que os portugueses são ótimos a resolver remar contra a maré e que temos uma capacidade de dar, assim, desculpa a expressão, um golpe de rins e de criar, de imaginar e ter uma capacidade inventiva. E não estou a dizer com isto que toda a gente tem esse interesse e também esses formatos não substituem a presencialidade. Mas muito rapidamente as pessoas começaram a tentar contrariar uma certa inatividade que lhes estava a ser imposta em termos profissionais. Agora, a outra questão que se coloca é em termos financeiros. Ou se o mundo da cultura estava preparado em termos financeiros, quer dizer, na realidade eu acho que não é só da cultura, em qualquer área, porque não podemos deixar de pensar que a cultura tem que ser profissionalizada. E que, pronto, como é que é de explicar? Por um lado, se formos fruidores de cultura, também é suposto, em alguns contextos, nós temos que pagar por usufruir determinados eventos ou de determinadas programações. Há outros que efetivamente têm que ser gratuitos. Mas, quer dizer, as várias profissões que fazem com que a cultura realmente possa expandir e nomeadamente se possa projetar e criar, nomeadamente aqui em Portugal, outras profissões que noutros países já existiam anteriormente, mas que aqui pronto, chegaram um pouco com atrasos, não é? Na verdade é preciso uma pessoa ser ressarcida, não é? E tem que haver um equilíbrio percentual, quer dizer, uma certa gestão até a nível dos próprios preços, do acesso, também estamos a falar da questão da acessibilidade, pronto, aquilo que é público, ser mais direto e gratuito, eventualmente outro tipo de programações e eventos serem custeados, não é? E uma pessoa ter que adquirir, mas mesmo a esse nível, por exemplo, neste momento a situação já está diferente. Ou seja, as primeiras, pronto, aqui em Portugal, as primeiras eventos online culturais eram todos gratuitos. Neste momento, já há alguns eventos culturais que não são gratuitos, em que uma pessoa tem que pagar uma verba que é muito inferior, não é? Pronto, sei lá, mas já não é um acesso
livre. E, por outro lado, também há outros eventos em que é gratuito, mas uma pessoa tem que se inscrever para também, em termos tecnológicos, as pessoas que estão a organizar saberem como é que vão gerir as plataformas. E pronto, e para ter um pouco um controle do acesso, não é? Porque, na realidade, pronto, estamos todos em espaços virtuais, mas não deixa de ser algo que também tem responsabilidades, parte a parte, não é? E eu entendo que quem organiza também quer saber um pouco, pronto, quem são as pessoas que podem entrar no seu palco, por assim Até para dizer. ter ideia do volume É, de pessoas, não do é? volume de pessoas, porque há diferentes plataformas, quer dizer, eu já assisti a eventos em várias plataformas. Realmente o Zoom talvez seja uma daquelas que funciona melhor. Há outras que não são tão, que não têm uma capacidade para, digamos, albergar um número tão grande de público. E é curioso, quer dizer, que acaba por haver uma interação entre nós que somos público. Ou seja, as pessoas podiam não estar preparadas, mas ao longo destes meses eu acho que quem possa ter alguma motivação acabou por se preparar, ou por se adaptar, ou as duas coisas. E ações a doutora Fátima sentiu e presenciou perante a pandemia e o isolamento? É que alargou-se o público, de alguma maneira. Ou seja, alargou-se, quer dizer, eu não tenho dados, não é, Paulo? Eu não tenho dados para lhe dizer, eu não fiz nenhum survey, não fiz nenhum questionário, mas posso-me basear talvez um pouco naquilo que seja uma certa rede de pessoas que eu conheço e que não necessariamente seriam pessoas que iam com tanta frequência ou que procuravam com tanta frequência, digamos, eventos culturais ou artísticos e que de repente o facto de estarem em casa nos fez descobrir toda uma série de conteúdos que afinal estão a interessá-los e que criaram hábitos de, pronto, de fazer as visitas aos museus. Pronto, há pessoas que depois me dizem, olha, eu fui ver aquele museu que tu às vezes falavas e é super interessante. E aquele artista ou aquela obra, afinal aquilo até dá para entender. Ou seja, as pessoas estão a fazer por si descoberta, quer dizer, pronto, estou-lhe a falar de um grupo de pessoas, mas que Estão a tomar conta de uma percepção sim, da realidade, se calhar, que não sentiam e que antigamente. se calhar que afinal aquilo que eles achavam que não era para eles até pode ser. Exato. Porque aquela ideia de que o museu é qualquer coisa muito elitista, muito erudito, leia-se chato, amassador, afinal pode ser de uma outra forma. E na realidade tem agora por parte, pronto, digamos, e é um pouco para comatar um isolamento, claro. Como, Tinha aqui a terceira questão, que era, existiram soluções e em particular em Portugal? Eu acho que a doutora Fátima esta já respondeu mais ou menos há um bocado, quando esteve a falar relativamente que os artistas começaram por si mesmo a sim, por a sua divulgar, iniciativa. portanto, eu penso que já aqui. Agora, tem aqui uma quarta que tem a ver com o nosso governo, por assim dizer. É da opinião que o governo deveria ter feito mais, Ah, ou intervido mais, não é? Para ajudar os artistas. pois, é assim, pronto, e isto é algo que não fica muito bem eu estar a responder porque, pronto, eu tenho uma responsabilidade até pelas áreas de trabalho em que me situo. Eu sei que eu deveria estar mais informada relativamente àquilo que têm sido determinadas opções de medidas por parte do governo. Do governo, quer dizer, do Estado, não é? E na realidade, pronto, penso que é assim, nenhum governo estava preparado também, retomando a sua primeira pergunta, não é? Quer dizer, nenhum governo estava preparado para isto, não é? E na realidade há países a nível da Europa que sempre tiveram disponibilidade, porque têm uma força económica muito diferente da nossa, para investir na cultura, não é? Porque isso, quer dizer, é aquelas verdades, como se diz, é o ovo de Colombo, já sabemos isso, independente de pandemia ou não, há governos que realmente têm políticas culturais muito mais consolidadas, porque têm
digamos, uma fluidez a nível de verbas que permite, e até uma certa tradição, pronto, como nós sabemos, e também sistemas, por exemplo, associados de mecenato e leis de mecenato que indiretamente, porque não é o governo, mas são os mecenas, por assim dizer, mas digamos que a própria legislação já está trabalhada de uma forma que incentiva, não é? Portanto, não é só o governo, mas tudo aquilo que acaba por estar dependente, não é? Eu penso que a nível, começando um pouco mais por baixo até aos responsáveis que, fazendo a história ao contrário, também dependeu um pouco de algumas instituições a forma como conseguiram dar a resposta e, digamos, recorrendo também a uma certa criatividade e que são instituições públicas. Também nem todas as instituições públicas, portanto, que têm, digamos, portanto, que dependem das verbas do Estado, tiveram a mesma resposta. Depende, se calhar, do conhecimento que cada uma tenha. O conhecimento, quer dizer, pronto, os meios, não é? Porque também é preciso ter meios. E na realidade, quer dizer, penso também houve um certo, foi contagioso no bom sentido do termo. Houve determinados grupos de pessoas que começaram, dentro daquilo que possa ser um funcionalismo público da cultura e das artes, que começaram a ter uma atuação muito dinâmica, e isso acabou por entusiasmar e por, digamos, comprovar, junto de outras instituições culturais, de outros equipamentos culturais que pudessem não estar tão alerta ou tão já cientes daquilo que podiam ser as respostas, que acabaram por perceber que afinal podia ser. E também, digamos, a nível das ligações entre equipas, isso começou a fluir de uma maneira muito maior do que alguma vez tinha fluído, pronto, talvez se não estivéssemos em pandemia não houvesse tanta circulação de ideias entre as pessoas responsáveis. Relativamente às políticas do governo, pronto, quer dizer, é assim, acho que poderia haver um reforço, e não sei se eventualmente não irá haver. Pronto, têm saído editais que normalmente talvez não existissem, mas que também eram necessários mesmo que não houvesse pandemia. Ou seja, não é só uma questão de pandemia. Eu acho que em Portugal, pronto, eu de alguma maneira posso ser um bocadinho utópica, mas eu acredito que está a haver um esforço, digamos, por parte dos responsáveis, mas em várias plataformas, não é só a nível do governo central, mas a nível das próprias autarquias, não é? E isso também já estava, digamos, a entrar numa zona de prioridade por causa do turismo, não é? Pronto, e daí, quer dizer, eu acho que há medidas que talvez tenham chegado com o Covid que já deviam ter acontecido antes do Covid. E há outras que são específicas, de editais, de candidaturas que estão a surgir para combater o Covid. Mas, em termos globais, há medidas que já deviam ter acontecido há muitos anos e que acabaram por emergir, não sei se da maneira mais correta, da melhor forma, não sei, porque realmente não sou uma analista política da cultura, é uma área que, pronto, que me fascina, mas é uma área que eu penso que é muito arriscada e prefiro confiar na opinião, pronto, de algumas pessoas que prezo e que vou lendo quanto a estas questões. Mas pode ter sido assim um bom empurrão o Covid para as medidas governamentais para a cultura. Já há muito tempo que a cultura vem a reivindicar Exato. um auxílio. Agora, há muito para fazer. Há muito para fazer. A minha próxima questão tem a ver também com as universidades e politécnicos. Uhum. Na Europa existiram algumas universidades que tentaram investir numa solução até para ajudar a cultura e os artistas, nomeadamente até museus, para eles conseguirem expor suas coleções ou tentar convidar o público de alguma maneira a visitar o museu online ou mesmo com exposições virtuais. É da opinião que cá em Portugal deveria ter existido a mesma preocupação, ou seja, as universidades politécnicos deveriam ter investido também numa solução, porque, na minha opinião, deixaram-se um bocadinho à parte, não é? Ou seja,
eles como motores de conhecimento poderiam ter ajudado esta fase, pelo menos, ter encontrado uma solução, nem que se fosse uma solução genérica, por assim dizer. Sim. Quer dizer, quer dizer, essa sua pergunta desdobra-se em 500 mil, não é? E que são todas elas, pronto, quer dizer, está a colocar as questões de uma maneira que, numa certa perspectiva, eu ainda não tinha pensado, que é em termos mais globais. Ou seja, digamos, nós temos 2 subsistemas de ensino superior, como disse, não é? Por parte das universidades, há o Conselho de Reitores. Por parte dos politécnicos, há os conselhos dos presidentes dos institutos, não é? Pronto, e na realidade, como? Sim, é o mesmo. Não, mas eu já lhe vou explicar porquê. É que na realidade, digamos, há autonomia das universidades, dos politécnicos, das faculdades, das escolas e vice-versa, não é? Há graus de autonomia que o ensino superior tem, que obviamente o secundário não tem, não é? Pronto. E nesse sentido, e por isso é que eu lhe falei dos 2 grupos macro, dos reitores e dos presidentes dos politécnicos, porque há um certo acerto de atuações por parte que é trabalhada, por assim dizer, dentro dessas plataformas superiores. Claro que isso não inibe que, sei lá, a Escola Superior de Música e de Artes de Espetáculo, ou a Escola Superior de Mídia e Arte de Vila do Conde, que são integrantes do Politécnico do Porto, ao mesmo tempo que a Faculdade de Belas Artes, ou a Arquitetura, ou a Faculdade de Letras, não é? Como unidades orgânicas e não IES, não é? Não tutelas, não é? Que desenharam as suas estratégias. Agora, assim, eu acho que num primeiro momento, há mais de um ano atrás, quer dizer, houve algo que era muito urgente, que era como é que nós vamos garantir a formação aos milhares, dezenas, centenas de milhares, milhões de estudantes que existem em Portugal. Esse foi o primeiro grande problema com que nós tivemos que nos confrontar entre o dia 13 e o dia 16 de março do ano passado, em que num fim de semana nós tivemos que preparar tudo para que as aulas estivessem a acontecer na segunda-feira. Pronto, é claro que aquelas faculdades, institutos, escolas que têm potencialmente um objetivo e uma missão também de educar pela cultura, ou digamos, ou de um fazer artístico e de pensar a cultura, não é? Portanto, que estão mais diretamente, embora na minha perspectiva isso não é exclusivo daquelas que têm as missões mais diretas, mas acabaram por, ao longo dos meses, encontrar estratégias para, digamos, dinamizar. Mas, digamos, é qualquer coisa, como é que eu ia explicar, que é endógeno, veio de dentro das próprias instituições. E muitas vezes de grupos de docentes devidamente articulados com as suas respectivas hierarquias. Que eu saiba, não houve propriamente uma política transversal ou diretrizes, pronto, mas eu não sou diretora nem presidente de nenhuma faculdade nem instituto, não é? Pronto, é claro que há um incentivo e nós podemos ler nos diferentes despachos que subjaz, mas não houve uma política que tivesse sido imposta. Até porque, na realidade, a nível do ensino superior, quer dizer, há determinadas, digamos, diretrizes, mas depois é dada autonomia aos órgãos de gestão para adaptar. Não houve nenhumas medidas, mas tem estado a acontecer alguns programas de incentivo específicos, que na realidade depois também depende muito daquilo que sejam os dinamismos das próprias instituições para desenvolverem. Agora, se deveria haver algo mais concreto, sim. Mas por exemplo, vou-lhe dar um caso que, pronto, que foge um pouquinho ao que me estava a perguntar. Primeiro, bom, mas acabando de responder, acho que deveria haver também uma preocupação mais visível para o público em geral, quanto àquilo que sejam as políticas culturais dentro do ensino superior.
Porque na realidade não são todas as instituições de ensino superior, por exemplo, que têm uma coleção de pintura contemporânea, como é o caso do Politécnico de Porto. Ou que têm uma orquestra, não é? Mas lá está, também tem, porque tem escolas que talvez realmente contribuem para isso, não é? E também pessoas que vão tendo preocupações culturais e que, claro, que provavelmente se não tivéssemos tido uma troika, poderíamos ter outra situação. Quando estávamos a recuperar da troika, vem o Covid, que é assim um associado camuflado da troika, quer dizer, pronto, que surge assim, pronto, ou seja, mas sim, penso que sem que isso venha tirar a liberdade ao ensino superior, decisório, quanto à sua identidade própria, porque as universidades são diferentes, Coimbra tem um pensamento, tem um contexto em que está situada, e dinamizou muita coisa, Évora de uma outra maneira, o Porto também não está parado a nível do ensino superior e dos seus diferentes agentes, mas talvez ainda não tenha tanta visibilidade. Lá está, também isto articula-se com a primeira pergunta. Também me posso perguntar se, por exemplo, se o ensino superior em Portugal estava preparado para a pandemia, a nível de resposta. E a nível da formação deu a resposta. E estava. Sem saber que estava. Ou melhor, até sabendo, porque também já as experiências de ensino à distância em Portugal já vêm, quer dizer, desde o final do século passado, desde a década de 80. É considerada uma geração digital, já está habituada às metodologias, portanto, de contacto à distância. Sim. Sim, que têm que ser articuladas com o presencial. Mas também há soluções muito interessantes, não sei se viu essa notícia, de que agora vai passar a existir na Faculdade de Medicina uma cadeira de literatura e de poesia. Não. Mas por efeitos psicológicos? Não, porque por simplesmente consideraram que realmente era qualquer coisa, quer dizer, eu não sei quais são as motivações, vi essa notícia no Público a semana passada e partilhei até num daqueles grupos que eu tenho no Facebook, pronto, e que às vezes as pessoas vão vendo. E pronto, pronto, talvez porquê? Porque sabe que há uma tradição, nomeadamente em Portugal, de médicos que são poetas. Sim. E escritores. Homens e mulheres, não é? E na realidade isso vai acontecer aqui na Universidade de Medicina, na Faculdade de Medicina do Porto. E pronto, não é por acaso que um dos grandes poetas também é médico. Temos dois aqui no Porto que... Mas isso é qualquer coisa que também dá a perceber que há uma adesão e uma abertura, quer dizer, as pessoas estão a desconstruir até muitas vezes paradigmas de conhecimentos. Pronto, pode ser por questões psicológicas, pode ser por uma questão de cultura. De expandir, porque na realidade, quer dizer, nós tivemos um vereador da cultura no Porto que faleceu, que era médico. O Paulo Cunha Silva. Ou seja, também, agora estou a falar de um outro assunto, que é desconstruir, quer dizer, a cultura não tem de estar só nas unidades de ensino que sejam mais vocacionadas para a cultura. E isso pode ser um bom princípio de cruza. É. Que a cultura é de todos e é para todos, não é? É. Tenho aqui uma sexta pergunta. Sim. Que a doutora Fátima é curadora. Tem aqui: os trabalhos de curadoria e exposição serão retomados. A doutora Fátima é da opinião que será igual ao que era antes da pandemia? Quer dizer, eu não deixei de fazer curadoria. Ou seja, pronto, é assim, também já havia curadorias em formato digital há décadas atrás. Não cá em Portugal, mas noutros países. Nomeadamente e aqui em Portugal,
havia grupos de investigadores lá embaixo em Lisboa e talvez também até aqui com pessoas cá de cima, aqui do Norte, que trabalhavam naquilo que nós hoje dizemos curadoria digital, se calhar, mas que na altura não tinham essa designação. Pronto, porque já havia experiências interessantes e nomeadamente com pessoas da Nova, com a Teresa Cruz, que tinha uma revista online, com textos, com reflexão, com atividades, ou seja, também nessa perspectiva já havia grupos de pessoas que estavam preparados para a curadoria. A curadoria digital nunca foi talvez tão difundida e estava mais circunscrita a grupos muito restritos. Pronto. Agora, não substitui, é diferente, mas também proporciona, digamos, cruzamentos que as curadorias presenciais por vezes não podem. Por exemplo, dou-lhe um exemplo. A curadoria, nós vamos ter uma exposição a abrir no dia 10 de maio, na galeria da Biblioteca da Câmara Municipal de Matosinhos, e foi um projeto que foi todo feito online a partir do dia 23 de março de 2020. Portanto, nós conseguimos gerar um contacto entre 15 escritores que escreveram 15 frases, que enviaram a 15 artistas plásticos e que fizeram a sua pintura, o seu desenho, o seu trabalho plástico a partir dessas frases dos escritores, e a seguir entraram em cena mais 15 compositores que conceberam pequenas peças musicais para essa outra obra que já existia, que era a conjugação de, no fundo temos 3 obras e uma obra. Foi feito online. Foi um projeto, a ideia não foi minha, foi do Manuel Novaes Cabral e do Sobral Centeno, que conhece, Sobral Centeno, não é? E que a seguir me vieram dizer, nós tivemos esta ideia, o que é que tu achas? Pronto, e convidaram-me a fazer a curadoria e tudo começou, a resposta das pessoas, talvez até tenha sido dos artistas, dos compositores, dos escritores, foi mais rápida, talvez, do que noutro contexto em que as pessoas não estariam tão... Pronto, foi a maneira de nós reagirmos e de ativar, digamos, em Matosinhos. Sim. Pronto, a exposição já aconteceu, portanto, na altura que nós desenvolvemos o projeto, nem sabíamos que ela ia poder ser presencial. Pronto, e já estávamos a estudar como é que ela poderia acontecer em formato de plataforma digital. Depois, pronto, coincidiu que era ano, em 2020, da Bienal de Cerveira, e o diretor da Bienal convidou-nos a fazer lá a exposição presencial. Mas, simultaneamente, eles montaram toda uma estrutura em que nós fizemos imensos conteúdos, porque se não pudesse ser visitada presencialmente, ela iria existir online. Portanto, eu fiz visitas guiadas, fizemos conversas com os artistas, com os compositores, em vários formatos, foram feitos vídeos em que se podia ver como é que o espectador recebia essa obra, não é? Porque a pintura é a imagem, não é? O texto pode estar ao lado e muitas vezes estava dentro da própria pintura ou do desenho. E a música? Não podíamos ter lá, digamos, na mesma sala 15 músicas diferentes ao mesmo tempo, não é? Então, de repente, eu lembrei-me, foi do QR Code, de um código de QR Code. Portanto, a música foi uma ideia que veio de uma colega da Universidade Nova, que é a Paula Freire, e que me telefonou a dizer, olha, porquê é que tu pões fora a música? Vamos também a pôr a música nisto. E qual é a resposta? Ela escolheu os compositores, com a ajuda do Sérgio Azevedo lá em Lisboa e do Francisco Monteiro aqui no Porto. Os trios compuseram-se e de repente havia que dar instruções ao público presencial. A pessoa tinha que estar com fones, tinha que ter... E pronto, quer dizer, não sei se funcionou totalmente bem, mas foi assim uma experiência em que aquela exposição, se não houvesse Covid, nunca seria daquela maneira. Ou seja, portanto, eu acho que nada mais será totalmente como era antes. Porque, sobretudo, nós ficamos diferentes. Porque
como curadora, como visualizaste a nova fase e também em referente aos elementos tecnológicos, o papel que eles poderão desempenhar de agora em diante, não é? Porque agora os curadores, penso Tem eu, que agora vários. se calhar vão ter outra Tem sensibilidade vários. de quando Não sei. Porque, olha, a primeira vez que eu fiz uma exposição, é certo que essa exposição tinha um lugar, mas foi uma exposição, portanto, em 2013, eu e a Rita Xavier Monteiro fizemos uma curadoria para a Bienal de Cerveira só com vídeos. Nós só recebemos os ficheiros de vídeo através do WeTransfer. Ou seja, isto em 2013. Porque nós queríamos fazer uma curadoria de vídeo, queríamos artistas do Brasil e obviamente que as pessoas não iam... Quer dizer, realmente eu acho que houve 2 que aproveitou alguém viajar e trouxe o DVD, mas os outros foram ficheiros. Isto em 2013. Pronto, havia um lugar onde estavam a ser projetadas, mas nós poderíamos, por exemplo, conceber agora essa mesma ideia para salas Zoom. Portanto, é capaz de haver aí cruzamentos. E no fundo, a nível... eu acho que sim. Sim, agora no dia 20 e 21 vai poder ver um ciclo de performance em streaming a partir da ESE. Pois, isso é outra parte, que é a divulgação, que realmente aqui em Portugal, quer dizer, há instituições que têm um plano de comunicação muito bem feito, não é? E que é uma coisa que se calhar nem é assim tão difícil. Mas também acho que o Covid fez com que as pessoas se apercebessem, ou algumas pessoas, que afinal as redes sociais não são assim tão nefastas ou anticulturais, não é? E podem ser, são uma ferramenta decisiva. Eu nunca saberia, por exemplo, que a companhia de dança da Dance Theater Netherlands ia fazer um espetáculo e que eu iria estar em casa a assistir a um espetáculo. Portanto, mas independentemente de Covid, eu acho que as instituições e as organizações, sejam públicas, sejam privadas, têm que olhar com maior atenção a divulgação cultural e artística. Divulgar os eventos, as atividades. Sim. Ou também, quer dizer, eu acho que são necessários muitos estudos do público neste momento. Aquilo que nos ajudava a reconhecer se um evento era um sucesso era o número de pessoas, por exemplo, que iam ao concerto ou às exposições. Agora, nós estamos a tentar, eu recebo um convite do género, olha, vai inaugurar, mas pronto, mas a exposição fica patente entre a data tal e tal, tipo, não venhas à inauguração. Não é? E a afluência do público é muito condicionada, portanto, estes indicadores estão a ser repensados. E já há pessoas que estão a pensar nestes termos, não é? Mais 2 perguntas, mas vou juntá-las numa só, que é, como professora do ensino superior, como visualizaste a nova fase e se quer partilhar eventualmente alguns pensamentos futuros? Como professora, já não como curadora, não é? Pronto, embora na realidade, quer dizer, as disciplinas que eu leciono, pronto, são disciplinas que de formas diferentes acabam por ser alimentadas pelo património, pela cultura, pelas artes, pela filosofia, pela literatura, enfim. Pronto, isso é uma faceta. Digamos, relativamente nessa perspectiva, portanto, eu penso que talvez, não sei se consegui isso, se calhar não sei se consegui, mas tenho tentado usufruir do facto, por exemplo, de estarmos nas plataformas para ir com os estudantes, com as pessoas, visitar determinados locais que talvez, se eu lhes pedisse para irem visitar sozinhos, as pessoas não tivessem paciência para fazer isso. Mas pronto, em contexto de aula nós vamos ver isto, vamos ver um website, pronto, tentar também que as pessoas percebam que nem todos os websites e as plataformas têm a mesma qualidade, que tem que haver uma exigência maior,
que também muitas vezes aquilo que nos atiram para os olhos de uma exposição imersiva ou uma exposição virtual, se calhar não é bem isso. Tem que haver aí uma espécie de glossário, Um filtro, tem que estar preparados um filtro, para um Não filtro. não é? é? Pronto, isso digamos que, quer dizer, como professora, que eu acho que de uma maneira geral, pronto, cada área científica tem maior ou menor empatia, mas quer dizer, eu imagino que se eu fosse professora, sei lá, de botânica, também não me faltavam museus de botânica e jardins e parques naturais para poder fazer essas mesmas incursões. Em que, no fundo, quer dizer, uma pessoa já indicava e dava essas pistas, mas agora, em contexto de sala de aula, até vai lá. E depois, se calhar, é capaz de haver uma percentagem de pessoas que até achou interessante e que já vai porque quer. E não porque, entre aspas, a prof, a cota está a impor, não é? Pronto. Isso. Pronto, isso é uma coisa. Numa outra perspectiva, digamos, como responsável de alguma maneira por cursos, pronto, aí é uma outra postura em que na realidade todos os colegas, no fundo, todos nós estamos a tentar convergir para aquilo pronto, que corresponda, como é que é de explicar? Nós temos que continuar a ter uma exigência, porque as pessoas que saiam dos institutos, das faculdades, têm que continuar a estar super bem qualificados, porque é isso que a pessoa quer acreditar. Portanto, não se vai facilitar. Tem é que se adaptar a metodologias. E usufruir, e esperemos que sim, de presencialidade. Mas, por outro lado, quer dizer, aquilo que eu me apercebi é que se não estivéssemos, para algumas pessoas, se não estivéssemos via Zoom, talvez alguns estudantes já tivessem desistido. Porque com a crise, com o desemprego que advém do Covid, portanto, há situações financeiras de estudantes muito complicadas e de famílias de estudantes que talvez as pessoas não tivessem dinheiro para estar a pagar um quarto ou um apartamento no Porto ou em Lisboa. Também está a dar uma solução, se calhar, para algumas famílias. Há algumas pessoas que eu acho que se calhar já tinham desistido se os transportes, que uma pessoa às vezes pode achar que não é muito dinheiro, mas pode ser muito dinheiro. Tudo depende. E pronto, aliás, já existia uma universidade aberta aqui em Portugal, não é? E sempre se falou do chamado e-learning. Não é, de repente, virar tudo Zoom, mas também pensar, e até mesmo, repare, equilibrar, porque mesmo a nível de acessibilidade, há as pessoas que têm fragilidades físicas, que eventualmente é um esforço para o seu próprio corpo ter a exigência dessa presencialidade. Eu bem sei que há, digamos, os regimes de frequência e avaliação estão devidamente adaptados, mas não sei, acho que... Há pessoas que têm horários que ficam mais Sim. condicionadas, Sim. não conseguem estar a tempo, ou Sim. questões Sim. familiares, não conseguem Exato. estar presencialmente. É. Pronto, era muito frequente eu ouvir alguém dizer ao professor, eu tenho que me ir embora porque sei lá, a última caminhonete ou o último comboio é às tantas. Porque não é que como sabes, dou aulas em pós-laboral. E havia certo, pronto, ou que já sabia que ia apanhar depois as caminhonetes cheias, portanto, e agora de repente, pronto, às vezes, quer dizer, sou eu que pergunto, olha, mas não quer ir jantar, fazer a ceia, ainda estamos aqui a falar, quer dizer, mas de coisas relacionadas com o curso, só que acaba por disparar para, pronto, também não sou eu que obrigo, mas depois naturalmente flui, porque a consciência de tempo na internet é muito diferente. Digamos que já tive muitas vezes que ir à cozinha dar conta de tachos esturricados, porque uma pessoa pensa que demora 10 minutos e passou meia hora, não é? Pronto, esta parte tem que ser cortada. Mas não sei, acho que tem que se equilibrar entre aquilo que... A presença é muito importante, não substitui, mas também se calhar há coisas em Zoom que podem Ajudar ou beneficiar. beneficiar de alguma maneira. E já agora, pensamentos futuros. Não sei Pensamentos se futuros. terá algum, se quer partilhar algum. Quer dizer, eu espero que ter algum futuro à frente, não é verdade? Não te espero. Madeira, espero que sim. Não sei. Pronto, assim, a nível
da escola, quer dizer, há algo que se conseguiu um pouco dinamizar mais durante estes meses, que foi a investigação. Pronto, de repente eu acho que houve pessoas que começaram a ter ideias de investigar e de pesquisar e descobriram interesses e que afinal pode ser realmente qualquer coisa que é motivador. Pronto, e acho que associar de uma maneira mais clara práticas de pesquisa e de investigação, pronto, à própria formação ainda mesmo a nível da licenciatura. Pronto, que isso era algo que nós, pelo menos na Escola Superior, já tentamos há muitos anos e que agora, com o INED a funcionar com a dinâmica que está a ter, isso está a fluir mais, não é? E isso é algo que eu gostaria de ver, digamos, para o futuro cada vez ser mais sólido a nível da Escola Superior e, pronto, das faculdades em geral, não é? Por outro lado, também que as práticas artísticas e culturais cruzassem mais com pessoas que não são tão exclusivamente dessas áreas. Porque daí pode advir um dinamismo com a ciência, com as tecnologias. O intercâmbio de conhecimento, basicamente é isso, não é? Penso que é isso. É, pronto. Isso já existe lá fora. É engraçado que a doutora Fátima está a referenciar coisas que já existem. A Austrália, Estados Unidos, já existe esse intercâmbio relacional e de conhecimentos, mesmo cooperação entre as pessoas. No Brasil. As pessoas acham que não, mas no Brasil também já existe. E já há uns anos. O Brasil a nível tecnológico e informática é dos países mais avançados que existem. Quer dizer, também estou a falar no Brasil, quer dizer, porque é um pouco fugir dos Estados Unidos ou de outro tipo de... para não estar sempre tudo virado mais para o eixo euro-ocidental cá do hemisfério norte, não é? Mas, quer dizer, há práticas, há coisas incríveis que estão a acontecer a nível de... Pronto, é claro que é preciso ter, digamos, bases económicas, não é? Quer dizer, não são todos os países em África que podem construir uma nova biblioteca de Alexandria. Há muitas Áfricas, não é? E há prioridades. Para que haja cultura convém que as pessoas estejam vivas. Convém que as políticas de saúde funcionem. E que aquilo que são digamos, os direitos de uma qualidade de vida existam. Mas aí o Brasil não é bom exemplo. Pronto, é que é complicado. Portanto, nós somos uma espécie muito complicada, os humanos, não é? Estamos a ver isso agora. Estamos a perceber isso de uma maneira muito direta. Tipo, parem um bocadinho para pensar naquilo que estão a fazer. Ok, aí vem um vírus para vocês todos tiverem que pensar muito bem sobre o que são as prioridades, não é? Não sei, acho que uma pessoa tem que... Pronto, estou a dizer isto, não é? Mas não estou a dizer que seja fácil, não é? Até porque há uma desmotivação grande, quer dizer, há muita incerteza, nomeadamente as pessoas muito, muito novas, sei lá, que entraram para as faculdades, tinham expectativas de um convívio, de um desatino que é normal existir e de repente vão fazer uma licenciatura em 3 anos sem terem vivido aquilo que eventualmente eles imaginavam que era o ensino superior. Pronto, e não se conseguem ver, não se tocam, não, pronto, quer dizer, é muito complicado. Quer dizer, em todas as faixas etárias é complicado. Mas não deixa de haver um certo mito do ir para a universidade ou o politécnico. Há um certo mito e depois de repente chega-se lá num primeiro ano, ok. Por isso é que, digamos, foi priorizado e muito bem pela presidência da ES que enquanto pudesse haver aulas, prioritariamente fossem para os alunos do primeiro ano também. Para poderem perceber, dentro da medida do possível, o que é que era um pouco a diferença. Mas pronto, enfim, vamos construindo os projetos desde que haja pessoas que alinhem, não é?
E também, na medida do possível, eu estando com a disponibilidade para agarrar assim em propostas, quer dizer, não é só unidirecional, quer dizer, não é eu a pensar e os outros a fazer, não, quer dizer, as coisas têm que ser conversadas, partilhadas, não é? Dialogadas, de alguma maneira.